Bom dia a todos, colegas vereadores, colaboradores dessa casa, quem nos acompanha pela rádio, pelo Face. Na verdade, hoje estamos sem internet, essa transmissão está sendo gravada. Depois que o pessoal, a equipe técnica resolver essa situação da internet aqui na Câmara, nós estaremos postando esse vídeo. Gratidão a Deus por esse dia, por essa semana, uma quarta-feira abençoada a todos nós. Que Deus nos dê sabedoria e discernimento para conduzir os trabalhos nessa casa de leis. Passa a palavra ao vereador Toninho para que faça a leitura da Bíblia. Bom dia, senhora presidente. Bom dia, companheiros vereadores, funcionários dessa casa, pessoas que estão trabalhando na transmissão, a esposa do vereador Polaco e as pessoas que vão estar nos assistindo através do Face e ouvindo através do rádio. Eis que o Senhor esvazia a terra e desola, transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. Obrigada, vereador. Justificando a ausência da vereadora Mara, que ainda se encontra de atestado, com a presença de 8 vereadores, eu declaro aberta essa sessão. Coloco em votação a ata da sessão anterior. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Passo a palavra ao vereador Devanir, nosso primeiro secretário, para que faça a leitura do expediente. Bom dia, senhora presidente, bom dia aos colegas vereadores, esposa do vereador Polaco nos acompanha, os funcionários da casa, também aqueles que nos acompanham através das redes sociais da rádio. Ofício 040 do CEAMA 2025. Eldorado, 22 de outubro de 2025. A excelentíssima senhora Daiane Gomes Lacerda, vereadora presidente. Senhora vereadora, saudando-a cordialmente, venho por meio deste em atenção ao ofício número 225/2025, que trata da solicitação verbal do vereador Devanir Aparecido Piton, sobre informações quanto ao cumprimento por parte do município da tábua de metas do ICMS ecológico. Em relação ao cumprimento das metas estabelecidas no plano de aplicação dos recursos do ICMS ecológico para o exercício 2025, a administração municipal, por meio da secretaria, reafirma seu compromisso contínuo e apresenta resultados consolidados. As ações implementadas visam não apenas atender aos critérios legais, mas também promover o aprimoramento constante da gestão ambiental em nosso território, consolidando práticas sustentáveis e eficientes. Vale destacar que, no decorrer deste ano, essa secretaria tem alcançado importantes metas relacionadas à gestão ambiental municipal. Entre as ações já realizadas, destacam-se atividades de educação ambiental desenvolvidas em diversas escolas do município e comércio em alusão ao Dia Mundial da Água. Realização da Semana do Meio Ambiente com a execução do projeto Plante Árvore. Comemoração do Dia Nacional da Árvore com plantio de árvores no distrito do Morumbi e doação de mudas para recuperação de nascentes. Campanhas de recolhimento de lixo eletrônico. Campanha de recolhimento de embalagens de defensivos agrícolas. Elaboração da Lei Municipal de Coleta Seletiva. Elaboração do Plano Piloto da Coleta Seletiva. Reuniões com agentes públicos municipais para apresentação e alinhamento das etapas do Plano Piloto. Audiência pública da revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico. Coleta e destinação final dos resíduos sólidos urbanos gerados pelos habitantes do município. Manutenção das estradas vicinais da terra indígena, Aldeia Cerrito, e unidades de conservação do município, APA do Rio Paraná. APA do Rio Paraná, Parque Nacional do Ilha Grande, as RPPNs Ernesto Vargas Batista, São Pedro e Santo Antônio. Embora grande parte das metas tenham sido executadas, algumas ações seguem em andamento ou estão programadas para execução nos próximos meses, garantindo a continuidade das atividades planejadas para o exercício. Confecção e instalação de placas nas unidades de conservação em terras indígenas, encontra-se em fase de levantamento das ilhas e várzeas do Rio Paraná, com identificação das placas que necessitam substituição. Aquisição e instalação de lixeiras. A solicitação foi encaminhada ao consórcio Conesul, visando a compra conjunta com os demais municípios consorciados. Revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Encontra-se em processo de licitação para a contratação de empresa especializada responsável pela execução dos serviços. O desempenho até o momento evidencia que grande parte das metas propostas para 2025 foi executada ou está em fase de execução, com destaque para as ações de educação ambiental, gestão de resíduos e fortalecimento institucional.
Restam poucas atividades de caráter logístico e complementar, cuja realização garantirá o cumprimento integral do plano e consolidará os resultados previstos para o exercício. Sem mais para o momento, renovo a voz de estima e consideração. Atenciosamente, Danilo Fluminense, secretário de Agricultura e Meio Ambiente. Prefeitura Municipal de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, Secretaria Municipal de Educação. Cara presidente da Câmara de Vereadores, Daiane Lacerda. A Prefeitura Municipal de Dourado, por meio do Núcleo Multiprofissional de Apoio Pedagógico e Psicossocial e da Secretaria Municipal de Educação, gostaria de convidar para prestigiar a Feira de Profissões dos Nonos Anos, que acontecerá no dia 31/10, a partir das 7h30, no CISP-MEL. O evento será organizado para as turmas dos 9º anos das escolas municipais, Escola Municipal Sebastião de Paula e Escola Municipal Emboeiro-Tável Cara Rendi, que faz parte de um trabalho de projeto de vida e incentivo aos estudos organizados pela psicóloga educacional Ana Luísa Klein. Ao longo do evento, teremos a presença de diversos profissionais da cidade que irão apresentar as suas profissões e carreiras para motivar os nossos adolescentes. Será um prazer contar com a sua presença nesse evento. Estendemos também o convite aos demais vereadores da nossa cidade que queiram prestigiar o nosso evento. Era só o que tínhamos para o pequeno expediente, senhor presidente. Obrigada, vereador. Passamos agora para o uso da tribuna. Por ordem de sorteio, o vereador Nene. O senhor tem até 10 minutos. Bom dia, senhora presidente, vereadores, vereadora Ângela, público que nos acompanha aqui presente e também que estará nos acompanhando aí através das redes sociais. O que me traz hoje aqui a fala a essa tribuna é referente aos medicamentos da nossa farmácia. Estive procurando o responsável ali pela farmácia e quero concordar aqui com a população que tem reclamado da falta de medicamento. Então, reconheço aqui em público que tem acontecido a falta desses medicamentos. Boa parte se passou por conta da licitação, a qual 17 empresas foram contempladas através do processo que se chama pelo registro de atas, e esse processo tinha sido paralisado pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas tinha dado uma segurada nesse processo, e então, após a liberação do Tribunal de Contas, se iniciou a licitação. Eu falei em outra sessão aqui que já ocorreu a licitação, na casa de quase R$1 milhão na compra desses medicamentos. E então, das 17 empresas, até a sexta-feira, que eu estive lá na prefeitura, nos responsáveis pela licitação, até a sexta-feira, das 17 empresas, só uma faltava para assinar a documentação, para que possa dar andamento aí e começar aos pedidos de medicamentos. Esses medicamentos são comprados aí para ser usado no decorrer do ano. É justificável ainda essa falta desses medicamentos por conta dessa licitação, e quando eu falo licitação, o vereador tenente aqui tem mais conhecimento, ele sabe que é complicado. Nós tivemos aqui na casa mesmo para compra de envelopes, de papel sulfite, levou quase 6 meses para se concluir essa licitação. Mas, concluído isso, eu quero dizer ao pessoal responsável por essa pasta que não deixe faltar mais esses medicamentos. Faça um grande estudo, peça com antecedência. Agora nós temos o barracão, o prédio ali locado, que cabe bastante medicamento, então que não espere acabar para pedir. A gente sabe que as empresas também têm um prazo para entregar esses medicamentos. Então que eles se antecipem
né, na medida que for saindo, já se antecipe e impeça esses remédios, né, porque nós não podemos mais admitir, após todo esse trâmite de licitação, a falta de medicamentos aqui no nosso município. Uma parte, senhor vereador. Claro. Por isso que é interessante a passagem aqui pela Câmara das pessoas que um dia sonham em ser prefeitos, porque essas licitações, elas, na verdade, elas têm que ser iniciadas lá na comissão de transição. Lá na comissão de transição, quando a Câmara aprova o orçamento, já fica liberado para fazer as licitações. Nós estamos no mês de no mês de outubro, quase novembro, certo? E agora que está se fechando, finalizando, sei lá, a licitação de medicamentos. Muito obrigado, vereador. Obrigado pela contribuição, vereador. E conversei também com a prefeita Fabiana, né, liguei para ela dessa preocupação. Ela me disse que está acompanhando de perto e também está muito preocupada, né, com essa falta de medicamento. E ela garantiu, né, que ela vai estar em cima, né, para que nos próximos 15 dias, aí, no máximo 20 dias, esses medicamentos já começam a chegar aqui, né, no município. Também parabenizar, né, não é só cobrar, vão ser ofertados mais de 60 medicamentos a mais do que era ofertado antes. Então, vai ter uma compra maior desses medicamentos, que vai ser ofertada aqui para o município. Também queria falar aqui ao vereador Valdeir, que valeu a pena as nossas cobranças lá do cemitério, porque eu estive lá na sexta-feira, acho que foi na quinta-feira à tarde, com a prefeita Fabiana e o Pezão, né, o secretário de obras, o senhor não pôde estar junto, e ela viu lá, de perto, a realidade daquilo lá. Muito tempo sem a limpeza, né? A gente sabe, é conhecido aqui da casa, os funcionários alegam que não é função deles, mas a gente entende sim que é atribuição deles. Quero que encaminhe um ofício à prefeita Fabiana quais as medidas serão tomadas para que esses funcionários façam o seu trabalho. Eu conversei com o responsável da empresa terceirizada que foi lá fazer a limpeza. Eles ficaram 3 dias com 8 pessoas trabalhando. Então não é uma sujeirinha do último vendaval, da última chuva, não. É de muito tempo que está lá sem ser feita a limpeza. Quando vier projeto para funcionário aqui, eu sou sempre a favor, mas quando tiver que cobrar funcionário também, eu vou estar aqui cobrando. E ali estão deixando a desejar, e eu espero que a prefeita realmente tome as medidas necessárias lá para que se resolva o problema. Falar também aqui da Fundação de Saúde. Tivemos aí, né, o feriado de ontem, né, foi emendado à segunda-feira, e eu já havia pedido à secretária que quando tivesse esses feriados, que emendasse, que encaminhasse para a Fundação de Saúde, quando fechar os postos, que encaminhasse para a Fundação de Saúde mais um médico, para auxiliar o médico do dia. Porque eu estive conversando com um médico ontem, cara, desumano um médico, ele atender mais de 80 pacientes em um dia. Então, que a prefeita e a secretária de saúde tenham um entendimento sobre isso, que quando for necessário, olha, vamos fechar os postos de saúde por conta do feriado, que destinem um médico para estar atendendo também na Fundação de Saúde. Então, faça um ofício à secretária de saúde para que ela tenha esse cuidado, porque eu acho muito desumano um médico estar lá durante, né, o seu dia de trabalho e chegar 80 pacientes. Parte, vereador. Sim. Se o senhor quiser incluir no seu ofício, eu ia fazendo a minha fala na tribuna. Também acho importante as secretarias de forma geral, mas eu vou falar aqui da regulação que eu vi, caminhando de manhã ali, as pessoas, quando houver esses recessos, que seja colocado um comunicado nas portas ali, informando as pessoas que não há atendimento. Né? O feriado é justo, é o dia do servidor, era um recesso, mas eu vi muitas pessoas e elas chegam tipo 1 hora mais cedo para aguardar a sua vez. E ficam aguardando nenhum comunicado oficial ali para elas saberem que não haverá atendimento naquele dia. Então, se o senhor quiser incluir no seu pedido aí essa observação, né, para que as secretarias tenham esse cuidado aí de informar a população desse não atendimento naquela data. Obrigado pela contribuição, vereador.
Sim, pode ser. A Vera, secretaria inclua aí também, né, esse pedido aí do vereador Devanir. Então é isso. Deixar aqui que estive também na segunda-feira acompanhando a presidente, a vereadora Caquinha, aqui, lá em Dourados, na qual foi nos apresentado lá a policlínica do Conesul, onde vai estar sendo atendido 34 municípios, né, com serviços de ortopedia, com exames, com diagnósticos. Foi a primeira fase. Acredito que até dezembro o hospital será entregue também. Eu conversando com a deputada Mara, provavelmente dezembro já será entregue a outra parte do hospital. Nessa foi entregue a policlínica. E a gente esteve lá acompanhando para ver como serão os trabalhos, né? Porque a gente também, né, os pacientes nossos daqui também estarão indo lá para Dourados nessa policlínica. Era isso. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Vereadora Ângela, a senhora tem até 10 minutos. Bom dia, presidente. Seu nome cumprimento os demais vereadores. Bom dia, Joelma. Mando um bom dia para os nossos amigos. Os meninos que estão aqui presentes, meu muito bom dia a todos. E quero, assim, abrindo a minha fala, parabenizando todos os funcionários públicos, principalmente os nossos aqui da casa, que sempre estão dispostos a nos ajudar e nos auxiliar. E quero também dizer, nós estamos chegando no final de outubro, e o famoso Outubro Rosa, né? Então, assim, que não fique só no Outubro Rosa. Nós estamos terminando, mas vamos continuar nós se cuidando, nós mulheres, né? Quero deixar esse recado aqui para todas as mulheres que estão nos ouvindo através do Face, através da rádio, né? Que elas se cuidem, procure o posto de saúde, procure a secretaria e vai ver os teus exames para ver se está em dias, cuidar da tua saúde, que isso é muito importante para nós mulheres, estar cada 6 meses aí procurando e fazendo nossos exames, né? Para que depois não aconteça isso que está acontecendo com muitas mulheres, principalmente aqui no nosso município, que não adianta a gente falar do município alheio, porque o nosso também tem muitas pessoas, né, aí com câncer de mama, com câncer de útero, né? Então, assim, que as mulheres possam estar se cuidando. E aqui eu quero dizer, assim, só cumprimentando também aqui o vereador Nene, não foi só isso que aconteceu de 80 pessoas, né? Foi bastante pessoas, mas agora o que eu estou indignada é como que você vai internar uma pessoa se não tem como fazer exame? Como não vai internar uma pessoa se a pessoa tem que pagar o raio-x, se a pessoa tem que pagar o próprio exame de sangue que está internada no hospital? Entendeu? Então, assim, vereador Tenente, nós, como presidente, né, e membros da comissão, então nós temos que também começar a ver essas situações. Porque nós tivemos um caso no final de semana, o vereador Tenente sabe aí, a pessoa não tem condições de pagar um raio-x. E vocês sabem que não tem. Vocês sabem a situação. Eu estou falando isso aqui por mim, porque eu quebrei meu pé e eu sei a dificuldade que é para poder você pagar. Aí nós temos o SUS, aí quando precisa, nós corremos atrás de emendas, nós corremos atrás de tudo, nós não medimos esforços aqui. Todos os vereadores aqui ajudam. Todos os vereadores aqui, nós mandamos emendas impositivas, esse ano não, mas na gestão passada, nós mandamos, o vereador Devanir estava aqui, a presidente estava aqui, e ela sabe, o vereador Toninho, ela sabe o quanto de emenda que foi. Então, a Câmara sempre é parceira da Fundação. Só que quando chega numa situação dessa aqui, que quem sofre é a população. Então, nós temos que, assim, também, começar a ver esse lado aí, aonde que está errando. Onde que está errando? Porque se eu vou no hospital, eu não vou brincar de ficar doente e ficar lá internado. Então, nós temos que ver essas situações, como que vai ficar, porque todo dia, assim, a fundação vai fechar, a gente corre atrás, a gente vira e mexe e estamos correndo atrás. E para nós, veio algum ofício para vocês, pelo menos agradecendo para vocês, vereadores, ou a presidente?
Veio prestações de conta? Veio. Não, para mim não apareceu nada. Só que agora, gente, é a população que está sofrendo. A população que precisa estar internado e não ter dinheiro para pagar o próprio exame. Nós vamos fechar os olhos para isso? Uma parte, vereadora. Sim. O assunto que a vereadora está tocando aqui é que ocorreu um acidente na cidade, certo? E a ambulância foi rápida, foi lá, fez o papel dela. Só que quando chegou no hospital, a médica, ou médico, não sei, detectou que havia necessidade de fazer um raio-x, certo? E só que aí o raio-x 280. Aí a médica, eu preciso do raio-x. Mas vamos fazer o raio-x. Mas só faz o raio-x se primeiro pagar. Certo? Primeiro você paga, depois você recebe o serviço. E assim, o trem era tão complicado que essa pessoa teve que ser levada para Dourados e se encontra em Dourados no dia de hoje, fez cirurgia. Se não me falha a memória, foi segunda-feira à noite ou foi ontem? Ontem ele fez a cirurgia. Ontem ele fez a cirurgia. Obrigado, vereadora Ângela. Então, sim, gente, isso é coisas assim pequenas, né, que a gente pode estar vendo e correndo atrás também, porque olha, o governo mandou o dinheiro, né? O governo mandou o dinheiro. A deputada Mara está mandando mais 200 mil, não sei como que ela falou para nós, né, da base dela, e ela falou para nós que o governo também está com problema, né, de mandar dinheiro, então provavelmente iria vir esse mês um pouco e o ano que vem. Então nós não sabemos ainda a resposta se vai vir, porque hoje já é final de mês e não veio ainda, né? Então assim, gente, nós estamos sempre correndo atrás. E isso que o vereador Devanir e o vereador Nene colocou aqui também é muito chato. Ontem mesmo várias pessoas me procuraram para saber da Secretaria de Saúde, né? Eu falei, não, tem a ponte, né? Porque a gente está por dentro, né? Então tem muitas pessoas carentes que não sabem. E não adianta eu colocar lá no Facebook um recado, porque nem todo mundo entra no Facebook. Nem todo mundo sabe ir lá e olhar, entendeu? Então, assim, é muito desagradável essas situações. Então, assim, a gente tem que não só brincar de vereadores, mas nós temos que correr atrás. Nós temos que ver porque é a população que está sofrendo, a população que está pedindo agora. Aí eles vão nos grupos, eles falam do remédio, eles falam do atendimento, eles reclamam que é aquilo que está em falta realmente. Realmente nós estamos também sendo falho. Não vou dizer que é só executivo e é só a fundação, não. Nós também temos que chegar mais perto para a gente saber o que está acontecendo realmente, porque enquanto nós ficamos aqui, nós não sabemos o que está acontecendo lá fora. Então, eu quero deixar aqui meu muito obrigado a todos. Era isso que eu tinha. Até achei que não ia conseguir falar nas explicações pessoais, né, e peguei a tribuna. Então, é isso aí que eu tenho a dizer, e eu tenho certeza que a nossa secretária de saúde ela é muito competente, né, tem feito um bom trabalho, e eu tenho certeza que ela vai correr atrás também, principalmente desses exames que precisam para as pessoas que estão internadas. Foi até uma emenda minha e do vereador Toninho e o vereador Joil, da época, né, que nós mandamos, né, a impositiva para comprar um aparelho para o posto de saúde, né, para fazer esses exames. Então, eu peço assim que mande um ofício, Vera, para a Lidiane, para ver se ela não pode, pelo menos, ceder esses exames para as pessoas que estão internadas. Pelo menos isso, né? Colhe de manhã e dá o resultado à tarde, não sei, mas alguma providência tem que ser tomada. E aqui eu deixo meu bom dia a todos e que Deus abençoe a nossa semana. Um abraço. Obrigada, vereadora. Vereador Devanir, o senhor tem até 10 minutos. Meus cumprimentos novamente às pessoas que nos acompanham através das redes sociais e da rádio. Vou usar a tribuna aqui para a gente discutir alguns assuntos que a gente vem acompanhando durante a semana. Vou começar pelo ofício que eu recebi da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Meio Ambiente. Eu não sei se eu não fui claro na minha colocação, de repente o ofício que foi expedido também não foi claro, mas eu quero retomar ele, tá? Eu fico contente de ouvir as metas que a Secretaria está atendendo, está cumprindo, está se esforçando para cumprir,
mas o que eu queria saber são os valores e os índices que o município está recebendo, tá? E espero que, diante daquelas metas que o ofício nos informou aqui, que as pendentes sejam cumpridas para que o município possa avançar com a arrecadação de mais recursos, né? E possa ser aplicado, enfim, da forma devida que o ICMS ecológico é apresentado. Queria dizer aqui, vou comentar sobre esse assunto, mas vou estar formulando um requerimento ao executivo para ele estar retomando a análise, vereador-tenente, em relação à insalubridade dos servidores. A gente sabe que existe um documento chamado LTCAT, né, que ele pontua a que grau o servidor se enquadra para receber esse valor, dentro dos 10%, 20% ou 40%, e é feito um estudo. Mas alguns servidores me procurou e me apresentaram uma situação que vem acontecendo, e eu vou falar em especial essa, mas que o estudo, eu vou requerer que seja feito um estudo de forma geral e reavaliado, onde existem julgados do STF, que diz que aos zeladores que atendem espaços com mais, e fazem limpeza de banheiros com mais de 50 pessoas, eles se enquadram no recebimento do teto máximo, 40%. Tá? Então, assim, nós temos situações, vou citar situações de escolas. A escola hoje, por exemplo, Sebastião de Paula, tem mais de 800 alunos, então já seria uma situação, e eles não estão recebendo o teto máximo, mas não só a escola Sebastião de Paula. Então, por isso que eu vou estar pedindo e requerendo que a próxima sessão a gente passe por requerimento, para que a prefeitura retome esse estudo e reajuste de acordo com o que é devido aos servidores aí. Quero que encaminhe o ofício à prefeitura para que ela nos informe sobre o cumprimento da Lei 13.709 de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, eu não sei se a prefeitura tem isso aplicado, implantado, é uma lei que deve estar em vigor, então, se ela já existe, que nos informe, tá, da existência e de como está sendo conduzido essa lei aí dentro do município de Eldorado. Encaminhe também um ofício à senhora Odaite, parabenizando. Na última semana passada, especificamente na quarta-feira, ela, como tradicionalmente, realizou mais um evento em comemoração ao Dia do Professor. E Odaite, uma grande admiradora da classe, né? E prestou essa homenagem. Eu não pude estar presente, né? Tinha outro compromisso, mas quero aqui reconhecer em público o trabalho que a Audite faz com os professores ali, todo ano, de forma voluntária. Então, merecido que seja estendido, através de ofícios, parabéns pela execução dessa homenagem aos professores que acontece ano a ano, e em especial nesse último ano, da semana passada, que ela realizou ali. Que encaminhe também o ofício ao secretário de Educação. Eu venho conversando com ele e eu não vi, não só da parte dele, mas eu quero entender através de documento. Eu tenho uma emenda aqui do deputado Paulo Correia, do ano passado, vereador-tenente. E essa emenda, ela, por ser ano político, ela foi prorrogada para esse ano. E aí eu procuro o setor de licitação. A licitação está tudo ok. Procura a secretaria talvez diz que não tem conhecimento do passo a passo. E nós estamos finalizando o ano, né? Peguei 50 mil reais que a gente conseguiu com o deputado Paulo Correia para aplicar em função das escolas, e até então o objeto não chegou nas escolas. Então, eu gostaria de saber em que pé que encontra isso daí, por que ainda não foi executada essa emenda do deputado Paulo Correia. Em relação à fundação, também eu gostaria de ter mais informações. Os problemas vêm acontecendo, a gente precisa se inteirar. Nós temos aqui uma comissão presidida pelo vereador-tenente, né, muito competente a comissão, vem fazendo o seu trabalho, vereador. Então, assim, que a gente possa aprofundar o que de fato está acontecendo, porque eu queria saber quem que executa esses raios-x, né? É uma empresa, quem que é? É o IASE? Né? Se é o IASE, eu não sei. O IASE acaba sendo uma parte do processo da fundação. O que está acontecendo? Não está executando porque não tem recurso,
que está devendo para a instituição, né? Ou é algo muito pessoal, não queremos fazer mais? Porque daí também a prefeitura fica sem ação, né? Ela quer fazer talvez e a empresa que deveria fazer, deveria não, poderia pactuar o convênio para fazer, ela se recua, fala, não vamos fazer mais. E aí? Onde é que nós vamos fazer esses exames? Temos que mandar para fora. Então, assim, a gente precisa fazer esse levantamento. Em conversa com a prefeita, ela disse que teria uma auditoria acontecendo dentro da fundação. Eu acho muito importante, porque vai ser feito um levantamento onde as coisas vão se clarear. Até que ponto a prefeitura tem essa responsabilidade? Tem a responsabilidade sim, mas até que ponto ela está sendo falha? E até que ponto a fundação está sendo falha? E o objetivo disso é chegar no consenso de atender a população de uma forma satisfatória, né? Não é simplesmente achar os culpados, é fazer com que as coisas caminhem e aconteçam. Tá? Então, vamos estar buscando essas informações, vereadores. Se vocês puderem, nessa visita, levantar isso para a gente gente possa, de fato, alavancar e buscar atender a população de forma mais satisfatória. Uma parte, vereador. Sim, vereador. Eu não sei se foi de documento, vereador, ou se foi um comentário aqui nessa Casa de Lei, numa sessão, que haveria uma auditoria, que inclusive o Tribunal de Contas iria vir, e até nós ficamos aqui, conversamos entre nós, se quem iria acompanhar essa auditoria, se era a Comissão de Saúde, ou se a gente formaria uma outra comissão. Como isso não está andando, depois vou conversar com os colegas da Comissão de Saúde, e eu acredito que a gente vai ter que tomar umas posições, e às vezes essas posições elas não são muito legais. Tipo, eu tenho muita dúvida sobre o processo de licitação em relação ao aluguel da fundação. Eu tenho dúvidas sobre as entradas de recursos na fundação, não por parte da prefeitura, certo? Mas por parte de terceiros que utilizam o espaço lá, certo? Mas muito obrigado, a gente conversa num segundo momento aqui, vereador. Obrigado, vereador, pela contribuição. Como Então, eu disse, né, confio nessa comissão. Também, mesmo não participando, estou à disposição para que a gente some forças. Volto a dizer, aqui não é tacar pedra em ninguém. O objetivo é a gente levantar informações e chegar a um consenso. Pois não, vereador? Né? uma parte, vereador. Eu recebi na sexta-feira a informação que dia 4 o Tribunal de Contas, né, começa essa auditoria na Fundação e também na Secretaria de Saúde referente ao ano de 2023. Então, está marcado agora para o dia 4 a vinda do Tribunal de Contas. Até por isso que surgiu alguns burburinhos aí de vou fechar. Obrigado. Eu não sei se vocês oficializaram o executivo sobre a questão de poder participar. Poder não, é um papel do vereador, mas a comissão, de repente, seria interessante oficializar, dizendo que quando da auditoria, né, ou do Tribunal de Contas, que fosse informado a Câmara, através da comissão, para fazer o acompanhamento. Não sei se isso já foi, mas é interessante. Vereador Evangelho, só mais uma parte. Sim. Nós vamos ter que tomar posição aqui, porque uma auditoria do ano de 2023 não resolve os nossos problemas no dia de hoje, certo? Depois a gente conversa aqui entre nós, vereadores, e em especial na comissão. Muito obrigado, vereador Devanir. Pois não, obrigado, senhor, pela contribuição aí. Teria mais um assunto aqui em pauta, que é o decreto 686, mas eu deixo, o tempo está se encerrando, presidente, eu deixo para falar nas explicações pessoais, então. Obrigado. Não temos documentos para a ordem do dia, passamos para as explicações pessoais. Por ordem de sorteio, vereador Nene, o senhor tem até 5 minutos. Só para complementar, então, desta informação, né, da visita aí do Tribunal de Contas para essa auditoria, né, que está agendada aí para iniciar no dia 4/11. Eu só queria entender uma coisa, vereador tenente, o porquê que da dificuldade que está tendo a Fundação de Saúde, o porquê que os gestores não entregam a gestão para o município. Eu só queria
Eu só queria entender essa situação. Porque assim, não está indo bem, não está dando certo, está faltando recurso, mas toma aqui então, se você acha que você consegue tocar com esse valor, toma aqui. Por que não passa para a administração da fundação para o município, né? Fica essa pergunta, essa dúvida, né? Por que os gestores da fundação não entregam então a fundação de saúde para que o município faça a gestão da fundação? Era o que eu tinha aí, presidente. Obrigado. Obrigada, vereador. Vereador Toninho, o senhor tem até 5 minutos. Novamente, bom dia, presidente, companheiros vereadores, pessoas presentes, ouvintes do rádio, pessoas assistindo através do Face. Hoje também quero dar os parabéns aí aos funcionários também. A vereadora Ângela lembrou muito bem que é através dos funcionários, né, que nós temos esse trabalho feito pelos vereadores, através dos funcionários públicos do nosso município, né, pessoas que trabalham na prefeitura, desde que trabalha na parte interna como externa, né, que a gente sabe que não é fácil para manter uma cidade arrumada, né, vereador Polaco? A gente sabe que quando a gente está fazendo sujeira, o pessoal do município está fazendo as limpezas, né? Estão lá preparando, arrumando na cidade. Essa semana, acho que foi essa semana agora, semana passada, parece, o pessoal que esteve no bairro Manuel Gomes fazendo uma grande limpeza lá. Como foi dito também aí no cemitério, né? Foi feita uma limpeza. Vários vereadores cobraram, o vereador Valdeir, tenente, andou cobrando também, acho que mais vereadores andou cobrando. Eu andei fazendo um documento pedindo para fazer uma revitalização no cemitério, calçar, arrumar, porque a gente sabe, estamos se aproximando aí ao Dia dos Finados, né? Então, mas não só porque é Dia dos Finados, o cemitério tem que estar limpo, preparado, arrumado, todos os dias, né, vereadora Ângela? Porque a gente sabe, eu já falei isso, ali é a morada final de nós todos. Ali a gente sabe que não tem problema de ir, a gente vai para lá mesmo, né? Vão levar a gente para lá, então tem que ser arrumado, tem que ficar bem arrumado, bem preparado para receber os visitantes, né? Porque a gente vai estar lá, os visitantes vão estar indo visitar. Então, obrigado aí à prefeita, que cobrou junto com os amigos que cobraram e foram lá e fizeram essa limpeza no cemitério. Então, estão de parabéns aos funcionários, porque essa limpeza, ela se mantém não só agora, para sempre ali, que seja toda semana feito essa limpeza, não é uma vez no mês, eu acho que o cemitério tem que limpar. Se não for todos os dias, mas toda semana ele tem que ser limpo. Então, assim, essa cobrança que foi feita, assim, agora, se Deus quiser, vai ser feito direto. A prefeita deve apertar mesmo aí os funcionários para poder fazer a limpeza. E quando for preciso, né, fazer um mutirão, nem que for uma vez por mês, fazer um mutirão para poder ir lá, levar 5, 6 pessoas, 8 pessoas, para poder fazer, para sempre manter limpo. Tá? É isso que eu queria dizer. Obrigado a todos e um ótimo dia. Obrigada, vereador. Vereador Devanir, o senhor tem até 5 minutos. Obrigado, presidente. Presidente, como eu disse na tribuna, né, eu estou com esse assunto pendente, eu não poderia deixar de falar. Eu acho que é de conhecimento dos senhores. Dia 20 de outubro agora, o presidente da República, o vereador Toninho, publicou um decreto 12.686, em relação a, ele diz inclusão das crianças especiais dentro das escolas regulares. Eu particularmente entendo como uma exclusão, porque isso as escolas já fazem bem feito, vereador Polar. Hoje qualquer criança especial, ela tem um direito e a gente acolhe ela dentro das escolas. Mas o que está acontecendo com esse decreto? O presidente, ele tira todo o trabalho, e aqui destaque-se muito bem feito pelas instituições especializadas, como a PAI, Pestalozzi e outras, ele tira o direito dessas instituições de fazer esse serviço de ensino regular dentro das instituições. E ele diz que, a partir de agora, vocês não mais poderão fazer. Quem vai fazer são as escolas públicas. Né? E assim, jamais desprezando o trabalho das escolas públicas com os profissionais que nós lá temos. Mas entende-se, os senhores, que como será esse trabalho? Né? As APAES, as Pestalozzi, eles têm um centro especializado, né, com equipamentos especializados,
e com um número reduzido de alunos, as escolas, eu tenho conhecimento porque trabalho dentro de uma, elas são lotadas com 30, 35 alunos. Imagina uma criança incluída dentro desse espaço. Que aproveitamento. Para mim, isso não será uma inclusão, será uma exclusão dessa criança. Tá, então, aqui, eu quero destacar o meu repúdio contra esse decreto, vereador. Eu acho que muito ditador, eu não sei por que tocar em assuntos como esse, aonde as coisas vêm funcionando. Tá aqui a Vera, que participa ativamente da PAI, e sabe o bom trabalho que aquela instituição presta, né? E a gente vê isso se desfazendo, não tendo valorização nenhuma em cima desses profissionais. Nós, no município, avançamos bastante em relação, eu fui um grande defensor em relação à implantação do centro especializado, quando eu digo especializado, com multiprofissionais, nós temos psicopedagogo, psicólogo, enfim, outros profissionais que já fazem esse atendimento em contraturno, que a gente chama de AEE, atendimento educacional especializado. Então, aquelas crianças que os pais entendem que podem estar dentro da nossa rede pública, elas são atendidas no ensino regular, em contraturno, são-lhes oferecida o AEE, atendimento educacional especializado, e com excelência vem sendo atendido. Hoje, o que eu vejo com esse decreto? Além, como eu disse, de entender que não é uma inclusão, é uma exclusão, tira-se o direito dos pais de poder opinar. Hoje o pai poderia chegar e falar assim, não, eu prefiro que o meu filho faça o seu ensino regular dentro de uma instituição especializada, a PAI, Pestalozzi e outras. E com o decreto, não. Ele não tem mais essa opção. Teu filho vai ter que estudar dentro das escolas da rede pública. E destaco aqui, as escolas fazem muito bem feito com o que tem. Né? Mas eu vejo assim, lá na frente, um grande transtorno para as instituições públicas de atendimento, um grande transtorno para os profissionais, tá? Para os próprios alunos, para as crianças, né? Para os pais das crianças, que não vão ter essa opção. Então, não deu tempo a gente fazer hoje, mas eu quero fazer uma nota de repúdio, convido os senhores que queiram assinar comigo, quero que seja encaminhado essa nota aos nossos deputados, aos nossos senadores, para que eles também tomem consciência sobre esse fato, que isso não avance. Eu vi alguma coisa em relação ao deputado Marcos Polon se posicionando, a PDL, e a gente precisa fortalecer essa defesa, porque não é por aí o caminho. Eu acho que quem está no comando disso daí devia ouvir as bases, né, que são os professores, que são as instituições, e fortalecê-la e não desconstruir o que vem dando certo, o que vem acontecendo. Então, deixo aqui o meu repúdio, estarei fazendo por escrito, convido os senhores se quiserem assinar comigo, e estaremos encaminhando então aos nossos deputados, aos nossos representantes, para que também fortaleça a derrubada desse decreto aí. Tá bom? Obrigado. Até a próxima sessão. Obrigada, vereador. Vereador Valdeir, o senhor tem até 5 minutos. Bom dia a todos os vereadores, pessoal da casa, pessoal presente. Também gostaria de estar falando sobre lá, né, o cemitério, e agradecer o pessoal que foi lá, fez esse mutirão, né, que a gente teve cobrando aqui, e dizer que a gente vai continuar cobrando, né, vereadores aqui, né, o Toninho, o Nene, o pessoal que estamos aqui nessa casa, porque, que nem o Toninho falou, muitas vezes, né, falece uma pessoa e vem, né, os parentes, amigos de fora, e é vergonhoso ver um cemitério abandonado. Inclusive, essa semana agora recebi uma reclamação, né, que lá falta um portão, já faz um bom tempo, não sei se é verdade, que eu não cheguei lá a verificar pessoalmente, mas falta um portão lá, e está indo criança lá, fazendo vândalo, roubando aquelas argolas que tem. Então, a pessoa me ligou e falou que era para estar reforçando isso aqui, então, eu estou falando que se tiver realmente fazendo esse portão, é uma falta de vergonha para quem está lá trabalhando naquele cemitério, deixar isso aí abandonado, né? Já deixa abandonado a limpeza, e deixando aberto aquilo lá, né, que a pessoa que está lá é responsável por aquilo ali, né? Ele tinha que correr atrás de alguém, na Secretaria de Obra, e tá levando a par disso aí. Não sei se é verdade, mas se for, essas pessoas têm que ver isso aí. E se essas pessoas que estão lá não estão dando conta do trabalho, que tire essas pessoas de lá, coloca a pessoa que quer trabalhar, tem muita gente querendo trabalhar aí. Coloca eles para ir para o cemitério do Morumbi, que lá é menos cova, né? Às vezes dá conta do trabalho lá. Porque está sendo uma vergonha aquilo ali, ter que pegar outras pessoas, né, de outro setor para ir lá fazer mutirão, para fazer limpeza, sempre tem pessoa lá ganhando para fazer esse trabalho.
né? Que o mutirão tem que ser assim, quando dá um vendaval, uma coisa, um temporal, né? Aí sim, vamos lá ajudar as pessoas. Mas o contrário, o dia a dia, o cara está ganhando para isso, ele tem que trabalhar, tem que fazer a sua parte. Então, é isso aí que eu queria falar. Agradecer o pessoal que foi lá, que fez a limpeza. Também eu gostaria de falar assim, sobre a fundação. Nunca toquei nesse assunto, mas eu não consigo entender por que essa fundação não seja administrada só pela Secretaria de Saúde, né, do município. Aí fica essa briga lá, doutor Edson e Secretaria de Saúde. Então, o lugar que muitos mandam, ninguém nem sabe, né, direito de onde está o erro. Então, eu acho que devia rever isso aí, a prefeita. O doutor Edson está ganhando o aluguel dele, a fundação é dele, mas já que ele alugou, ele passa aquilo ali para a fundação, ele faz o trabalho dele, a fundação, a Secretaria de Saúde faz o trabalho, né? Eu penso dessa maneira, não sei se eu estou errado, né? Esse dia eu vi uma pessoa falando, o doutor S está doando água. Pô, se o cara tem um poço artesiano, está doando água, por que ele não doa energia, então? Ué, que o poço artesiano não está pagando água, então ele doa energia, que vai gasta de energia, né? Então ele não está ajudando, ele está recebendo o aluguel dele, ele não vai querer fechar aquela fundação ali, porque ali ele está sendo beneficiado com isso aí, então isso só fica, né, cobrando. Eu vou fechar, ameaçando que eu vou fechar. Aí vai lá 100 mil, 300 mil, para a fundação não fechar. E ali ninguém sabe onde está o erro. Então, que coloca na mão de uma pessoa só, né, para administrar aquilo ali, que daí vai, nós, vereadores, pessoal, vamos cobrar daquela pessoa só. Que hoje ninguém sabe para quem cobra, onde está o erro. Se é na parte do pessoal do doutorado, está lá no particular, ganhando a parte deles no particular, e se intrometendo na fundação, né, na parte né, do SUS, então ali tem alguma coisa que tem que mudar. Né, é o que eu penso, não sei se eu estou errado, mas eu acho que tinha que rever isso aí. Coloca essa fundação na mão de uma pessoa da Secretaria de Saúde, já que está pagando aluguel para ele, que daí nós vamos saber com quem vai cobrar. Meu muito obrigado. Obrigada, vereador. Era isso que tínhamos para hoje. Que Deus abençoe a nossa quarta-feira. Eu declaro encerrada essa sessão.